Boa tarde a todos, né? 503, 65, 18, 76. Depoimento do senhor Luiz Fernando Marinho Nunes. Senhor Luiz Fernando, o senhor foi chamado nesse processo como testemunha. Na condição de testemunha, o senhor tem um compromisso com a justiça em dizer a verdade e responder as perguntas que lhe forem feitas, certo? Eu vou adverti-lo apenas por força de lei que se o senhor mentir, se o senhor faltar com a verdade, o senhor fica sujeito a um processo criminal, certo? Como essa audiência é gravada, senhor Luiz Fernando, eu pedi para o senhor puxar o microfone um pouco mais próximo ao senhor. E dito isso, eu passo a palavra ao Ministério Público. Boa tarde. Boa tarde. Senhor Luiz Fernando, primeiramente eu gostaria de saber, o senhor participou da CIA da REGAP? Sim, na qualidade de coordenador. Certo. Eu tenho aqui o documento em mãos. Eu gostaria de saber em relação a algumas irregularidades que ocorreram na CIA da REGAP. Primeiramente, eu pergunto para o senhor, com relação à licitação, o senhor se recorda se entre uma licitação, primeira licitação frustrada e posteriormente na segunda licitação, foram convocadas novas empresas para que manifestassem interesse na licitação? A gente se refere ao contrato Andrade Gutierrez, Mendes Júnior. Isso. E KTY. Não foi adicionado uma empresa a mais. Quer dizer, foi mantido o mesmo grupo de empresas da primeira licitação para a segunda. Certo. E o senhor se recorda se esse era o procedimento regular ou esse procedimento... Não. A comissão apontou uma irregularidade, ou como nós chamamos, uma não conformidade na manutenção do mesmo grupo de empresas. Certo, mas pergunta que eu só gostaria que o senhor detalhasse, de acordo com as normativas... Tanto com as normativas internas da Petrobras, mas também com a lei que rege as licitações da Petrobras, né? Uhum. E eu percebo aqui que existem outras anotações aqui de irregularidades. O senhor se recorda das irregularidades que foram... Com relação a este contrato específico, a irregularidade que foi apontada foi essa, que eu me lembro. Quer dizer, há outros pontos que mereceriam atenção, mas não se constituíram irregularidades, sob o ponto de vista dos procedimentos da Petrobras. É certo. O senhor se recorda se houve parecer jurídico nessa questão da primeira para a segunda contratação e de não ter havido a convocação de outras empresas? Não, justamente não houve parecer jurídico e foi isso que caracterizou a nosso ver a não conformidade. Tá certo, então. Obrigada. Sim, mais perguntas. O assistente de acusação tem perguntas? As defesas, Alberto Youssef tem perguntas? Sem perguntas, excelência. Antônio Campelo e Paulo Dalmaso tem perguntas? Eu vou ficar por último aqui esse relatório. Certo. O Fernando Soares e Armando Furlan. Sem perguntas, excelência. Elton Negrão e Otávio Azevedo. Senhor Luiz Fernando, nós já tivemos a oportunidade nessa operação de ouvir diversas pessoas do departamento jurídico da Petrobras. E todas afirmaram que dentro da companhia existia um entendimento de que se o primeiro bid era cancelado, se entendia que o rebid seria uma nova licitação. E por isso o jurídico tinha um entendimento próprio de que não seria contrário às normas da Petrobras a não inclusão de uma empresa no rebid. O senhor tem conhecimento desse entendimento do departamento jurídico? Eu não tenho conhecimento desse entendimento. O senhor se recorda quantas empresas foram convidadas para o bid da REGAP, esse que o senhor mencionou? Eu não tenho a recordação do número exato, mas foi um número bastante grande, acima de 15. Acima de 15? Inicialmente, sim. Tá. Estou satisfeito, excelência. Seguindo a ordem aqui, a defesa de Flávio Gomes Machado. Sem perguntas. Defesa de Lucélio Góes. Defesa de Mário Góes. Defesa de Paulo Roberto Costa. Defesa de Pedro Barusco. Sem perguntas, excelência.
defesa de Renato Duque. Sem perguntas. Então a última defesa de Antônio Campelo e defesa de Paulo Dalmaso. O senhor poderia me informar como é que começa o processo de licitação dentro da Petrobras? Os preços são estabelecidos por uma comissão, essa comissão ela é independente da diretoria ou o diretor participa dessa comissão? Eu não tenho conhecimento exato dos procedimentos, porque eu nunca trabalhei na área de projetos da Petrobras. Sim. Mas o primeiro documento que caracteriza a abertura do processo licitatório chama-se DIPSIC, como está registrado na CIA. Né? E esse DIP é encaminhado, dependendo do valor do contrato, para o seu nível de aprovação adequado. Né? No caso desse contrato específico, ele é encaminhado pelos diretores Paulo Roberto Costa e Renato Duque para a diretoria da Petrobras, a diretoria executiva. O senhor, quando examinou o procedimento dessa obra, o senhor viu o demonstrativo de formação de preço, as tabelas? Não. Não analisou essa questão econômica? Nós analisamos se os procedimentos para elaboração estavam adequados, mas nós não entramos no mérito das tabelas ou de preços. Sim. Então, sem mais perguntas, Excelência. Certo. Eu não lembro, assim, de acusação, tem, né? Não tem perguntas, né? Eu tenho alguns esclarecimentos aqui, bem rapidamente. O senhor, então, fez parte de uma comissão de apuração interna das obras da REGAP, isso? Certo. Tá. Isso em Betim, isso? Betim. Perfeito. E a análise que a auditoria fez foi uma análise documental para verificar se foram seguidos os procedimentos? Seguido de entrevistas nos casos onde eventualmente permanecesse uma dúvida após a leitura dos documentos. Perfeito. Desse contrato específico aqui, é o consórcio Andrade Gutierrez, Mendes Júnior e KTY. Desse contrato especificamente, então, que eu indago ao senhor. O senhor se recorda, houve mais de uma rodada de licitação nesse caso? Houve 2 rodadas de licitação seguidas de uma negociação direta. E o senhor mencionou que não foi na segunda rodada de licitação, não foi incluída nenhuma empresa nova. Não foi. E foi dada alguma justificativa pelos empregados entrevistados, ou foi identificada alguma justificativa explícita para não ter observado a norma da Petrobras a esse respeito? Justamente o que a gente esperava encontrar era o parecer jurídico que viesse a justificar essa, vamos dizer, a exclusão deste princípio. Entretanto, nas entrevistas ficou evidenciado que a questão dos prazos foi talvez o elemento determinante da decisão de não se incluir mais uma empresa. Foi identificado se essa decisão partiu da comissão de licitação ou partiu das diretorias? No nosso entendimento, ela parte dos gerentes executivos que encaminham o processo aos diretores, que por sua vez encaminham a diretoria executiva. Gerentes executivos, por exemplo, da área de engenharia também? Pedro Barusco e... vai me facultar o nome nesse momento. Não tem problema. A lista de empresas que foram convidadas para essa licitação específica, o senhor se recorda como ela foi formada? Ela, em geral, é formada a partir de um cadastro da Petrobras. Embora haja uma certa flexibilidade, ou havia naquele momento, uma certa flexibilidade para incluir algumas empresas que eventualmente não estivessem nessa lista original desse cadastro. Mas, nesse caso em particular, não sei se isso foi verificado, ou se verificado, se o senhor se lembra ou não. Aí eu peço para o senhor responder, segundo aí, o que o senhor tenha presente. Essa lista foi definida pela comissão de licitação ou ela veio da diretoria ou dos gerentes executivos? O que eu me recordo nesse momento é que ela teria vindo dos gerentes executivos e em algum caso houve a adição de uma empresa, não sei se na primeira ou na segunda fase, aliás não,
na primeira fase, a adição de uma empresa que não estava na lista original. A adição da empresa pela comissão de licitação ou pela Por diretoria? indicação dos gerentes executivos aos diretores, não da diretoria executiva. Uhum. Para essa licitação que acabou sendo vencida pelo consórcio da Andrade Gutierrez, Mendes Sim. Júnior e KTY. E o senhor se recorda qual Se essa eu não me empresa? engano, é a Promon. Salvo engano, eu consto aqui na denúncia uma referência de que o preço do contrato ficou acima da estimativa de preço da Petrobras. É isso mesmo? Se é que o senhor se recorda. Na fase de negociação direta, Isso. sim, ficou em torno de 5%, entre 4% e 5% acima. Foi dito aqui em outros processos, mas eu não me recordo se esse especificamente foi dito isso. A Petrobras ela faz um preço de estimativa para essas obras, correto dizer isso? Sim, Também foi dito aqui por outras pessoas que ela normalmente aceita propostas de preço de até 20% superior a esse preço de estimativa e de 15% abaixo desse preço de estimativa. É isso mesmo? é isso. E nesse caso desse contrato, ficou acima desses 20% do valor máximo ou ficou 5% acima do preço? Não, a negociação final ficou 5% acima do valor máximo. Do valor máximo. Entre 4% e 5%. Em torno então de 24%, 25% acima do preço de estimativa. Da última estimativa. E não havia vedação para contratação nesses casos? Não. Não? A comissão não encontrou nos regulamentos da Petrobras, mas é uma recomendação, mas não uma vedação. E foi identificado na documentação alguma justificativa para esse preço estar acima do próprio valor máximo? Foi feita alguma verificação nesse sentido? Não? Foi feita uma negociação e o melhor que se conseguiu chegar foi esse valor. Os valores iniciais eram muito acima das estimativas. Bom, era esse esclarecimento do juízo. Então eu declaro aqui encerrado a oitiva da testemunha.